Olá, eu sou a psicóloga Milene Barroso e o tema do vídeo de hoje é como nascem os processos trabalhistas. Todas as vezes que me perguntam por que eu acredito que as pessoas entram na justiça contra as empresas em que trabalharam, a minha resposta é sempre a mesma, é a gestão. Então, ou a gestão imediata, ou gestores que esse gestor imediato tinha, enfim. As pessoas elas não entram contra a empresa, elas entram contra a forma como a empresa era gerida ou a forma como elas eram geridas diretamente. E aí eu vou trazer aqui a minha percepção e a minha experiência baseada na minha vivência como gestora de RH e gestora da área jurídico-trabalhista dos lugares onde eu trabalhei. Então, a primeira coisa que eu observo que traz muita reclamatória trabalhista é prometer algo que você não vai cumprir. Então, assim, prometi para um colaborador um aumento, uma mudança de cargo ou uma mudança de área e eu não vou cumprir isso, ou porque não está validado, ou porque a empresa não está num período adequado para isso acontecer, pode trazer insatisfação, pode trazer frustração e pode aumentar a incidência, a ocorrência de uma reclamatória trabalhista. Outro ponto importante para trazer é o desconhecimento de legislação trabalhista. Mas Milene, eu não sou advogado, eu tenho que conhecer legislação trabalhista? O básico dela, sim. O que é o básico? Entender quantas horas de trabalho um colaborador pode ter no mês, numa semana, num dia, quantas horas extras é permitido que sejam feitas por dia, qual é o tempo que todo colaborador tem de descanso entre uma jornada de trabalho e outra, o tempo mínimo para um intervalo de refeição. São todas informações extremamente importantes que todo gestor obrigatoriamente deve conhecer. Ele não precisa ser do jurídico ou ele não precisa ser do RH para entender disso. Por quê? Porque isso é o básico do que está dentro da CLT ou das convenções de trabalho. E vamos e devemos evitar a síndrome de avestruz. O que é a síndrome de avestruz? Síndrome de avestruz é o seguinte: eu tenho um problema, ou eu tenho uma situação que pode vir a se tornar um problema, eu enfio a minha cabeça debaixo da terra para ver se ela se resolve sozinha, para ver se ela acaba, ou para ver se alguém vem resolver para mim. O que isso faz? Isso faz com que as coisas elas fiquem se alongando, a situação possa virar algo que eu não consiga resolver, o que também pode criar frustração, insatisfação e reclamatória trabalhista. Tratar de forma diferente o que deveria ser tratado igual. Um exemplo, eu tenho 2 funcionários que exercem a mesma função, que exercem as mesmas atividades com remunerações diferentes. Eu estou tratando diferente uma coisa que eu deveria tratar igual. Isso é muito comum em reclamatórias trabalhistas. Mudar as regras no meio do jogo. Eu brinco que é a síndrome do dono da bola. A bola é minha, eu faço o que eu quero, quando eu quero e como eu quero. Você pode fazer, mas toda ação tem uma reação. A tua reação pode ser uma reclamatória trabalhista. Não reconhecer que precisa de ajuda, que precisa de orientação, que precisa de apoio para conduzir as situações dentro das estruturas. Eu percebo que talvez seja a síndrome do rei, né? As pessoas não precisam e não devem saber tudo, mas elas precisam e devem saber a quem recorrer quando tiverem um problema ou quando tiverem uma dúvida. Isso se chama parceria, isso se chama maturidade profissional. Percebeu que você tem um problema, não entra, não enfia tua cabeça na terra para deixar a situação resolver sozinha e não tenta resolver da forma como você acha que deve ser. Tem dúvida? Esclareça a tua dúvida para resolver da forma correta ou da forma que crie menos impacto e crie menos riscos para a empresa ou para a área como um todo e até mesmo, inclusive, para a tua gestão. Não aprender com os erros do passado. Parece meio óbvio, né, dizer isso, que a gente tem que aprender com o que errou no passado para não continuar errando a mesma coisa, mas eu observo que é algo frequente.
Eu já sei que a situação é uma situação problema, eu já sei que é uma situação que pode virar a se tornar algo sério, algo que possa trazer grandes prejuízos, seja financeiro, seja de imagem, que também é financeiro, mas enfim, grandes problemas para a empresa. Ah, mas eu acho que com esse aqui vai ser diferente porque o outro era assim e conduziu dessa forma, esse aqui vai fazer diferente, então eu vou fazer da mesma forma. Não, pare. Aprendeu, errou uma vez no passado, já entendeu o erro, já percebeu qual é a forma correta de fazer, já sabe o risco e quanto custa o erro, não repita. Não repita. Para que você vai pagar 2 vezes por uma coisa que você já deveria ter aprendido? E, principalmente, aprender a mapear os riscos da tua organização. Isso também é obrigação de todo gestor, não é obrigação só do jurídico, não é obrigação só do RH ou só do corpo diretivo da empresa. Todo gestor tem obrigação de mapear os riscos dentro de uma organização. É para isso que eles são pagos, é para isso que eles estão lá exercendo a função de gestores. Identifiquei uma situação que pode vir a ser um risco, seja trabalhista, de saúde, de medicina e segurança do trabalho, não importa qual é o tipo do risco. No meu papel de gestor, eu tenho obrigação de alertar ou o meu gestor imediato ou a área, o gestor da área responsável para solucionar aquela situação. Lembrem sempre do seguinte: eu trabalho e eu presto serviço para uma determinada instituição. No entanto, eu sempre serei lembrado por quem eu sou, por quem eu fui e por quem eu serei profissionalmente. Os lugares por onde eu passei foram apenas lugares. Quem eu sou como profissional é que me carrega adiante ou me faz estacionar. Eu realmente espero que essas dicas com relação às reclamatórias trabalhistas sejam úteis para quem já é gestor, para quem está se tornando gestor e principalmente para quem quer fazer um trabalho de compliance ou para quem quer fazer um trabalho de mitigar riscos trabalhistas. Porque é extremamente importante. É um dinheiro muito, muito, muito alto que acaba correndo na Justiça do Trabalho e que pode e deve ser evitado. Não só por uma questão financeira, mas por uma questão ética e moral com relação a todos os funcionários que prestam serviço nas empresas. Gastar dinheiro é ruim, queimar a tua imagem é muito pior. Espero que seja útil. Boa noite.